Então, temos aí umas 2 ou 3 opções ainda, ou umas 2 ou 3 vagas ainda para quem optar por ir ao encontro de casais. A gente falou em anos passados, nós tivemos pessoas que contribuíram para que casais que não têm condições financeiras, mas desejam ir ao encontro, possam ir. Nós temos alguns casais que realmente não podem pagar e nós estamos ajudando. Só que o leque de casais que está precisando é maior um pouco do que a gente tinha disponível. Se você que vai puder dar 10, 20, 40%, 30% ou uma bolsa para alguém que deseja ir ao encontro, fale conosco. Não é? Conosco, eu digo aqui, pastoral, ou então com o Ministério de Família. E nós iremos aproveitar bem a sua contribuição para ajudar alguns casais a irem ao encontro este ano, tá? E nós queremos dizer que são pessoas que realmente precisam, foi feita toda uma análise, né? E nós estamos ajudando alguns. Se você não vai, mas quer investir, faça isso também, com certeza é um investimento maravilhoso para ajudar casais a irem ao encontro. Sobre os retiros, de 12 a 15, é um retiro de mulheres e um retiro de homens. Um promovido pelo Departamento de Oficiais da denominação e o outro promovido pelas Mulheres em Ação. Esses retiros, um acontecerá no Palavra da Vida de Caldas Novas e o outro no Hotel Taiô. E eles custam 650 um, acho que 600 o outro. E nós queremos dizer que a mesa regional estimulada pela denominação está ajudando quem precisa também de alguma oferta para completar a sua inscrição e ir ao evento. Então, se você precisa, você fale conosco, nós temos vagas e a MEAR vai estar ajudando com 50% do valor da inscrição. Aí se mobiliza 2, 3, 4 pessoas para ir no mesmo carro e participar então lá. Se o casal for junto, se for o caso, você tem o encontro das mulheres no PV e o outro encontro no Taiô, o casal vai participar, não vai evidentemente ficar junto, mas pode ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia e participar de 2 eventos de qualidade. Então fica aí, são os avisos adicionais ao ISEC Notícias que eu precisei fazer, ok? Antes da gente devolver aqui para o Ministério de Música continuar nos conduzindo, nós queremos ainda fazer um momento de oração de gratidão e de intercessão, mas eu gostaria de fazer um seguinte desafio aqui para a gente saudar uns aos outros, dar boas-vindas aos nossos visitantes ou aos membros novos da igreja. Então eu gostaria de pedir para ficar em pé quem está na ISEC, na Igreja Cristã Evangélica, como visitante, congregado ou membro, nos últimos 6 meses. Fique em pé, e se você começou a vir à igreja 6 meses atrás, fique em pé, todos, por favor. Ótimo, beleza. Agora presta atenção, continue em pé. Quem está na ISEC há mais de 10 anos, fique em pé, por favor. Então, vocês que estão há mais de 10 anos, cumprimenta quem são os que estão aqui há menos de 6 meses. Combinado? Deu para ver quem são? Então, dá boas-vindas, dá um abraço, pergunte o nome, tá? Beleza. Que joia. Amém. Podem sentar, vocês são especiais, Deus abençoe vocês. Segundo desafio, quem está nos visitando primeira, segunda e terceira vez? Pode ficar em pé também, para a gente te conhecer. Primeira, segunda e terceira vez. Que joia, bom demais. Algumas pessoas então em pé aí. Eu gostaria de pedir que os irmãos que estão próximos perguntassem o nome, desse boas-vindas e um abraço em quem está aí nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Amém. Bom, aniversariantes do dia, eu sei que tem o Edson. Cadê o Edson? O Edson, você trouxe a almôndega para nós? Elisa? Foi ontem? Quantos anos?
6? Tá velha, hein? Amém. A Viviane está chegando ali, fez aniversário essa semana, né? O Edson, algumas pessoas. Então eu queria que nós levantássemos a nossa gratidão a Deus, que é o doador da vida e que tem nos abençoado com toda sorte de bênção, né? Então feche seus olhos, você não precisa ficar em pé, mas deixa eu fazer esta oração nesse momento. Pai, há gratidão no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor nos dá e te louvamos porque o Senhor concedeu a estas pessoas, nesta última semana, a experiência de completar mais um ano de vida, e esta experiência é um indicador de que o Senhor sustentou, guardou, alimentou, protegeu, cuidou de cada uma delas durante este ano. E o que nós clamamos a Ti nesta noite é que o Senhor as abençoe neste novo ano que elas passam a viver, cuidando delas também cada dia e fortalecendo a fé, abençoando, ó Deus, a vida e dando para elas experiências novas contigo e abençoando também os desafios e tarefas que cada uma tem. Nós te pedimos isso, ó Deus, com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulinho e Filho tem, parece que, uma apresentação dentro desse espírito do que aconteceu na OANSE. Depois, o Ministério de Música já tem a palavra para nos conduzir em mais um tempo de cântico. Isso. Isso. Graças e paz, irmãos. Amém? Ô, pastor Daniel, o único problema dessa música é dizer que eu sou fluminense e que ele é Flamengo, né? Pegou eu de surpresa. Mas vamos lá, esse cântico ele fala sobre a diferença entre as gerações, né? Foi mais ou menos o que nós estudamos e aprendemos nesse final de semana na conferência da UANS. E realmente chega a ser engraçado, né? Às vezes lá em casa meus meninos saem com umas gírias diferentes, né? Eu achava que dizer pode crer era uma coisa assim atual, né? Mas agora não é mais pode crer, é pode pá. Para quem não sabia, está sabendo agora, né? Pode pá. A Nelícia esses dias veio com esse negócio. Eu falei, o que é isso, minha filha? Ah, pai, como se eu dissesse pode crer, pai, né? Mas agora é pode pá. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. Entre nós se abrindo o abismo vai da geração. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais.
consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo, o abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. A Bíblia, embora escrita há tanto tempo, ela é atual. Antes de Jesus, Malaquias já falava isso, né? Move os corações dos filhos aos seus pais e dos pais aos filhos teus. Né? Interessante essa música, a diferença de gerações, de pensamentos. Mas nós não podemos deixar que isso nos separe, porque aquele que nos une, que é Jesus Cristo, é muito maior, amém? E nós também estamos aqui nesse propósito, né, de preparando a geração, planejando, trazendo um pouco de crianças para participar conosco. E eles vieram, ensaiaram, e nós falamos para ele, olha, a gente está aqui não é para apresentar, é para louvar a Deus, não é para aparecer para ninguém, é para adorar a Jesus. Né? A gente tem que já começar a ensiná-los. E aproveitando o ensejo, eu queria dar uma palavra para os pais. A gente tem percebido como o Ministério de Louvores se preocupado com as gerações que vão vir após nós. Quem vai nos substituir? Essa equipe aqui, fora o Timóteo e o Jander, nós já estamos descendo a serra já. Então a gente pensa muito nisso, né? Quem que vai vir após nós? Ah, o Daniel também não, desculpa, Daniel. Daniel também não. Mas os outros sentados que são dessa equipe aí também já estão. Tá? Então, a gente tem preocupado com isso. A gente não tem visto as crianças e os pais estimulando os filhos a aprenderem instrumentos, a entrarem em uma escola de música. A gente tem que voltar a estimular. Na minha geração, não sei, né, quem é mais aqui de 35 aqui? Acho que todo mundo que fosse por um mês ia para a escola de música aprender alguma coisa, não ia? Eu acho que assim, a maioria. Hoje em dia a gente não vê isso mais. Pais, estimulem seus filhos. Existem escolas de músicas públicas também. Existem escolas de músicas com preço em conta. Existem professores, existem irmãos que podem talvez te dar uma mão com isso. Estimulem seus filhos, é um ministério que precisa ser trabalhado ao longo dos tempos, porque não é resultado rápido, né? Então, eu queria dar uma palavra para vocês, né? Comecem a orar, comecem a conversar com seus filhos, coloquem eles para aprender instrumentos, para aprenderem a cantar. Cantar é bonito, é bom, mas também pode ser aperfeiçoado, né? Isso aí também pode ir para uma escola de música, pode aperfeiçoar. Amém? Então, que vocês possam levar essa palavra no coração e começar a conversar e pensar sobre isso com seus filhos. Se você puder colocar de pé, que a glória do Senhor
esteja neste lugar, visível, palpável, que nós possamos ver o poder e a glória do Senhor ser derramada essa noite aqui. Amém? Aleluia, aleluia. Que você possa louvar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, amém? Única razão da minha adoração, ó Jesus.
te fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje a cruz em meu coração, com o canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Glorificamos o nosso Senhor, porque Ele é a única razão do nosso louvor e a única razão da nossa vida. Amém? Os montes correm para o mar, caminho de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. E
sempre o teu amor. Queremos, Senhor, que o teu louvor esteja continuamente nos nossos lábios. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Eu te louvarei por tudo que tu és, minha vida entrego a ti, para ver tua glória em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Quero exaltar, Senhor, teu nome, e em teus braços descansar. Senhor, tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é meu pão, este é meu pão, tua vontade
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua bondade vem dar em mim. E eu nada sou sem ti. Nada, nada, nada sou. E perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Perdido. E eu nada sou sem ti. Nada, nada sou. E perdido estou sem ti. Perdido, perdido estou sem ti. Perdido, perdido estou sem ti. Completamente perdido sem ti. Nada, nada, nada sou sem ti. Perdido, perdido estou sem ti. Onde nós estaríamos, Deus, se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a tua vida em nós? Oh Deus, tu és o mais precioso que há em nós, é a tua presença. Tu és a nossa própria vida, por isso nós dizemos que tu és o nosso respirar. Tu és o nosso pão de cada dia, tu és a água que sacia a nossa sede. Oh Deus, tu és tudo que nós precisamos, tudo que nós esperamos, tudo que nós desejamos está em ti. Só o Senhor sacia a nossa fome, a nossa sede. Só o Senhor completa o nosso ser. Só o Senhor preenche o nosso vazio. Só o Senhor dá significado a essa vida. Nada somos sem ti. Nada, nada, nada somos sem ti, Deus. Tu és tudo em nós. Tu és tudo em nós, Deus. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou sem ti. Amém.
Os irmãos podem sentar. Amém. Nós tivemos o primeiro culto hoje pela manhã e nós avisamos no primeiro culto que ainda estamos naquela fase inicial e por isso, nos últimos domingos, nós tivemos a coincidência de ter cultos com pregadores diferentes. E hoje, mais uma vez, né, vocês estão percebendo que isso está acontecendo. E eu aprendi com o pastor Fernando Leite que a gente pode ser radical, mas a culpa é do Daniel, ele não está escutando, da OANS lá atrás. Porque ele chegou e me ofereceu, o pastor Fernando, apenas para o culto da noite. E eu não quis dizer não, porque a gente queria ter o privilégio de ouvi-lo. E aí, com isso, fizemos culto com 2 pregadores diferentes hoje, né? Eu falei pela manhã no culto da manhã. E aí eu disse para os irmãos, quem quiser repetir, vem à noite também, porque aí vocês vão ouvir outro pregador. Não o conhecia pessoalmente, tive o privilégio de conhecê-lo agora, hospedá-lo, estar com ele esses dias, e foi uma bênção, um privilégio. Eu tenho feito, a minha esposa e eu temos feito isso. Colegas, ao invés de a gente colocar em hotel, como a gente já fez no passado, a gente leva para casa, para ter comunhão, para ouvir, para trocar experiências. Então, nós estamos muito felizes em conhecer o pastor Fernando e tê-lo em casa. Descobrimos que temos amigos em comum, descobrimos que temos algumas coisas em comum e foi muito bom isso. Quero dizer que é um privilégio tê-lo conosco, quero desejar que Deus o use e quero orar por ele e ele vai trazer a palavra do Senhor para nós agora. Amém? Pode curvar sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio como igreja, corpo, de viver experiências como esta e de conhecer o teu servo. Quero interceder pela família dele que está em viagem, a viagem que ele fará para encontrar com os seus, que o Senhor possa abençoá-lo nesta viagem. Quero também te pedir pela igreja, aquela comunidade onde ele serve, onde ele pastoreia, onde ele trabalha, que o Senhor abençoe aquela igreja em Campinas, abençoe seus colegas de ministério ali, e que aquela igreja continue cumprindo o seu papel naquela cidade. E agora fale ao nosso coração, através do teu servo. Estamos prontos para ouvir. Use-o com poder e graça e nos prepare para sermos terra fértil e receptiva daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Eu já conectei, não sei por que razão você não está. É uma alegria estar com vocês. Tenho experimentado de alguma coisa bastante agradável aqui em Goiânia, que é perceber o que é a realidade do corpo de Cristo, do povo de Deus, da família de Deus. Chegar num ambiente em que conheço bem pouca gente, certamente traz suas limitações, suas restrições, e a bem da verdade, estar com os irmãos, em contato com vocês, em conversa com vocês, no acolhimento, em particular, Ivani e Marcos, a maneira como me receberam e compartilharam do seu lar, da presença deles, dos filhos, dos netos, me colocou muito mais perto dentro da minha realidade. 2 realidades. Primeiro, eu estou entre vocês e eu sei que nós somos da mesma família, do mesmo povo. E é gostoso. Em segundo lugar, ver filho, ver neto dentro de casa é um privilégio que a gente tem lá em casa, mas sem toda essa dimensão e fartura do Marcos e da Ivani, mas tem sido um privilégio para nós conviver, conversando com o filho, com o genro, com as crianças. Muito obrigado por isso. Dentro das Escrituras, a gente pode olhar e reconhecer a grandeza do que Deus tem feito por nós e o quanto tem feito por nós.
Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, lá no início da carta, ele diz: bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Esse texto me diz algumas coisas. Uma delas é o seguinte: se Deus já abençoou com toda sorte de bênção, que bênção está faltando? Se Deus já abençoou, nos deu toda sorte de bênção, eu creio que nós não precisamos tanto de pedir por novas bênçãos, mas sim nos apropriar das bênçãos que Ele nos tem dado. Algumas das bênçãos que Deus nos tem dado já têm sido alvo das nossas considerações nos nossos cânticos nessa noite. Eu nada sou sem ti. Quando nós chegamos a Deus, nós encontramos uma definição clara de quem nós somos. Ganhamos uma nova identidade, passamos a ser filhos de Deus. Fomos perdoados dos nossos pecados, fomos declarados justos, temos acesso a Deus agora, pertencemos à família dEle. Há inúmeras bênçãos que Deus nos tem concedido, e dentre essas inúmeras bênçãos, algumas são bem conhecidas, outras não são tão bem conhecidas. E algumas coisas que Deus quer nos levar a chegar, porque já tem a bênção dEle para tal, se nós não conhecemos, nós não vamos chegar. Eu quero lhes dar o contexto do que o apóstolo Paulo vem a dizer no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 14 e 15. Esse é o texto que nós vamos nos concentrar. Mas antes de ler o texto de 14 e 15, eu gostaria que nós ganhássemos um pouco do contexto, do ambiente em que ele está. Por exemplo, lá no versículo 7 de Efésios, ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ele já falou sobre graça na carta anteriormente, mas anteriormente, quando ele fala sobre graça, particularmente no capítulo 2, ele quer falar sim da atitude amorosa, favorável de Deus conosco, que nos salvou. Mas quando ele fala aqui no capítulo 4, a cada um de nós foi concedida a graça, aqui não está falando dessa graça genérica. O que ele está dizendo aqui, os especialistas reconhecem isso sem dificuldade, os estudiosos, eles dizem, é que Deus está concedendo a cada um em particular, uma graça particular, concedendo a cada um uma habilidade espiritual, que é daquela pessoa. A rigor, o que ele quer dizer é que todo aquele que já chegou ao Senhor Jesus Cristo ganhou uma capacitação de Deus para um propósito que Deus tem. Não somente Deus deu capacidade a todos os filhos dele, como ele diz aqui, a cada um, e ouçam, entre vocês, todos aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, já têm essa capacitação, porque ele repartiu. Você pode até não conhecer, não identificar isso, mas tem. Tem outra bênção que Deus deu, veja o que ele diz no versículo 11, nos aproximando do nosso texto dessa noite, em que ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O fato aqui é que ele considera que Deus concedeu, e é bênção para a igreja, esses 4 personagens. Os primeiros 2 personagens eu entendo que ele concedeu, em termos históricos, lá na origem da igreja. Quando o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e ele edificou a sua igreja, ele concedeu para a igreja apóstolos e profetas, pessoas que foram incumbidas de receber uma revelação especial de Deus, esclarecendo o que era o projeto de Deus. Essas pessoas produziram o que nós temos hoje, que é o Novo Testamento, que é a carta magna da igreja.
que é o que Deus tem a falar para nós. Eu sei que nós vivemos em dias em que as pessoas estão se auto-intitulando bispos, apóstolos, profetas. Não tem nada a ver esse movimento presente com o que está dizendo aqui. O que ele diz aqui é que esses apóstolos e profetas, e no ambiente da carta você pode ler isso com clareza, essas pessoas foram escolhidas para trazer o fundamento da nossa fé. E ele concedeu também outros 2 personagens, e ainda que ele use 3 vocábulos aqui, evangelistas, é um personagem, o terceiro, e o segundo ou quarto personagem é o pastor mestre. A função básica do pastor mestre é de cuidar da igreja, de pastorear a igreja, de alimentar a igreja, de ensinar a igreja. Esses 2 personagens Deus tem dado na igreja, de forma que existem pessoas com uma habilidade especial e instituídas por Deus para proclamar do Evangelho e falar do Evangelho de uma maneira que as pessoas entendem e acolhem essa mensagem. Eu me lembro quando eu me converti. Vários de vocês não eram nascidos ainda. 17 de fevereiro de 1969. Um homem falou do Evangelho. E naquele dia eu acolhi a mensagem. E Deus tem escolhido pessoas que têm essa capacidade de compartilhar do Evangelho e as pessoas recebem a Cristo. Mas além desse personagem, que pode ter um ministério itinerante, viajando por onde for para anunciar a mensagem, há pessoas que Deus dá para a igreja local, que são pastores mestres. Sua função principal é ensinar as Escrituras para o seu povo, é alimentar o seu povo. É bênção de Deus. Mas quando Deus faz isso, e porque Ele faz isso, nós temos que considerar aqui, é porque Ele tem uma razão para fazer. Mais pertinho do nosso texto, no versículo 12, ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O objetivo de Deus ter concedido para a igreja pastores e mestres e evangelistas e apóstolos no passado e profetas no passado, é para que o povo de Deus seja preparado. Essa palavra preparado aqui na língua grega, ela tem um sentido bastante interessante, foi usado de maneiras bastante interessantes. Ela foi usada, por exemplo, para descrever o processo de solidificação de ossos. Ou a prática de alguém pegar uma rede rasgada e costurar a rede, tecê-la novamente. Foi empregada para descrever o arrumar um cômodo. Foi empregada para descrever equipar um navio para a sua viagem. Agora veja, a função desses líderes que Deus tem concedido à igreja é preparar os santos, mas o trabalho é dos crentes da igreja. E é através do trabalho dos crentes da igreja que o corpo de Cristo, a igreja, vai ser edificada. E aí é que eu quero partir para o versículo 13 e percebemos o que é que Deus quer. Ele quer que pastores, mestres, evangelistas aperfeiçoem, preparem o povo de Deus, e esse povo de Deus desempenhe um serviço, e aqui tem um propósito, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus é um propósito compartilhado para todo mundo. Ele diz, até que todos cheguemos. E o que eu quero focalizar com vocês nessa noite aqui, canalizando bem, focando bem, é nesse aspecto de que Deus planejou para cada um de vocês, para todos nós, que nós cheguemos à maturidade. Então vejam,
Em síntese, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o projeto de Deus para alcançar o homem perdido visa torná-lo maduro e semelhante a Deus. É isso que eu quero declarar para vocês hoje aqui. Deus não está contente simplesmente com lhe perdoar os pecados. O propósito de Deus não é somente livrá-lo do inferno, tirar do trem que leva para o inferno e colocá-lo no trem que leva para o céu. O propósito de Deus não é nem tão pouco que você simplesmente seja filho de Deus. O propósito dele é até que cheguemos na maturidade. Agora, quando ele trata dessa questão de maturidade nessa carta, ele apresenta duas visões sobre maturidade. E eu gostaria que nós olhássemos para o texto dos versículos 14 e 15 nessa noite, e verificássemos e constatássemos essas duas visões que ele apresenta que compõem a maturidade. A primeira visão que eu quero passar para vocês é a visão do que eu estou chamando aqui de antimaturidade. O que se coloca normalmente no lugar da maturidade? O que não é maturidade? E percebam, o apóstolo Paulo ele tem um cuidado de dividir essas coisas, e inicialmente ele coloca exatamente isso. Olha o que ele diz: o propósito é que não. Então o que não é maturidade? E há aqui o que não é maturidade, o que eu estou chamando de antimaturidade, e ele descreve o que é a antimaturidade, muitas vezes tão aceitável na igreja. O que é que não? O que é que Deus não tem para vocês? O que é que Deus não quer de vocês? Primeiro, olha o que ele diz aqui. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Vejam, todo cristão genuíno passa pela condição de criança espiritual. Uma vez que você chegou a Cristo, você tenha chegado a Cristo com 10 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 70 anos, no momento em que você recebeu a Cristo, você nasceu de novo, na linguagem de João capítulo 3. Uma vez que você nasceu de novo, você é um bebezinho na fé. É cristão, é perdoado, já tem o Espírito de Deus, etc. Mas uma vez que você é recém-convertido, o que caracteriza a sua vida é que vocês são como crianças espirituais. Paulo deixou isso muito claro quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz, na primeira carta: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está dizendo, quando eu levei o Evangelho a vocês... Quer uma água? Tem tanta água aqui que eu estou começando a achar que isso aqui é uma igreja batista, gente. Muito obrigado. Nós, quando nos rendemos a Cristo, somos considerados como carnais, como crianças. Veja o que ele diz no versículo seguinte: eu leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Eu já não me lembro mais o que pode e não pode dar para a criança, mas eu imagino que com 6 meses você não dá bacon para a criança. Com 6 meses você não dá feijoada para a criança. Não é isso? A criança não tem condição. E assim como uma criança na vida natural tem restrições alimentares, quando ela começa a sua vida, ela precisa tomar do leite. Uma criança espiritual, alguém que chegou a Cristo recentemente, essa pessoa precisa de um alimento básico, de um leite. É isso que Paulo está falando. Por quê? Porque se tratava de pessoas que haviam recém-chegado a Cristo. Ele explica por que ele está dando leite. Porque ele diz assim: ainda não podeis suportá-lo.
não podíeis suportá-lo. Por quê? Porque eram novinhos na fé. Mas o problema maior, sabe o que é? É a próxima frase em que ele diz: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que estava acontecendo com aquela igreja? Ouçam, cada capítulo da carta aos Coríntios é um problema. Para a carta de Coríntios vale assim: para cada enxadada é uma minhoca. Para cada capítulo é um pecado. Capítulo 1, o pessoal tinha problema de orgulho. Capítulo 2, de divisão. Capítulo 3, de carnalidade. Capítulo 5, ele vai falar sobre um problema de moralidade na igreja. Aliás, de problemas de moralidade. Capítulo 6, alguém dando tombo financeiro na igreja. E aí vai. Aquela era uma igreja de pessoas que tinham chegado a Cristo, mas ainda não tinham crescido. Elas agiam ainda como crianças em Cristo, isto é, elas traziam os traços do mundo e não do desenvolvimento na vida. Vocês já perceberam essa jogada das empresas que produzem roupa para criança? Você vai comprar uma roupa para criança, vamos imaginar que você tenha um filho com 6 meses de idade, e aí você percebe que a roupinha de 6 meses já não cabe mais nele. E você compra a roupinha de 10 meses. E você fala todo orgulhoso: ele está usando a roupinha já de 10 meses. Por que você fala isso? Porque você gosta de dizer o quanto ele cresceu, ele se desenvolveu. Mas imagina se ele tivesse 10 meses e ainda estivesse usando roupa de 6 meses, você ia contar isso para os outros? Não. Porque o que se espera da criança é que ela se desenvolva e cresça. E se ela não cresce, é sinal que tem um problema. Os médicos vão se preocupar, os nutricionistas vão se preocupar com isso, vão descobrir qual o problema e tentar corrigir, porque ela tem que crescer. Na igreja de Corinto, o que estava acontecendo é que aqueles crentes da igreja continuavam na condição de bebês. A igreja era um parque de infância. Um monte de gente, mas as pessoas não cresciam na fé. Ele está dizendo: olha, o propósito de Deus é que vocês não sejam mais crianças. Isso não é maturidade, se manter no padrão que você chegou quando chegou para a igreja, para o Senhor Jesus Cristo. E aí ele acrescenta mais alguma coisa que deve ser evitada e deve ser cuidada, que eu estou chamando aqui de ondas e ventos, porque o texto nos diz assim: o propósito é que não mais sejamos como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Eu sei que vocês têm um estado com um rio enorme, com rios enormes. E eu não sei o quando você já esteve num rio sendo levado por vento e por ondas. Eu me lembro, anos atrás, estava com um amigo, nós estávamos de caiaque, estávamos num lago, não era nada demais, não era um grande rio, não era mar aberto, era um lago. E nós estávamos remando, e depois de algum tempo, começou um vento terrível de frente para nós. E foi uma luta chegar do outro lado, mas conseguimos chegar, e tínhamos que voltar, mas sabíamos agora, o vento estava à volta, virou o vento. Estamos voltando naquele lago, lutando contra o vento, e aí começa a chuva. Nós estávamos sem camisa, e a gente não aguentava o peso, o impacto das gotas no corpo. E nós tivemos que descer do caiaque ou dos caiaques, se enfiar dentro d'água, segurando na beira do caiaque, esperando passar aquela tempestade. As ondas batiam, descendo no piso em que eu estou, as ondas eram desse tamanho naquele lago, e dada tanta chuva, nós não víamos nada. Não sabíamos de onde tínhamos vindo, para onde íamos, paramos. Tivemos que esperar baixar aquela tempestade e enxergar um pedaço de terra para ir até lá e depois definir o nosso
futuro. Como vocês perceberam, a gente teve sucesso. Essa é uma das razões porque eu estou aqui hoje. Naquela condição, você é simplesmente levado. A onda faz o que quiser com você. O vento faz o que quer com você. Agora ele diz aqui, veja, vocês não são mais para serem levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e por lá, por todo vento de doutrina. Quando o povo de Deus não conhece a doutrina de Deus, a verdade de Deus, ele acaba se tornando vulnerável, e alguém fala uma coisa, vai naquela direção, e fala outro, vai naquela direção. E hoje nós vivemos um fenômeno de profunda migração do povo de Deus, porque está ouvindo aqui e acolá. Alguém fala, não, se você realmente crê em Deus, você vai ficar rico, você não vai ter problema de saúde, e as pessoas vão para lá. E as ideias vão se reproduzindo, e as pessoas são como crianças. Isso é típico de uma criança. Uma criança você consegue convencer, levá-la para lá, levar para cá. Facilmente manipulável. Por quê? Porque uma criança não conhece a verdade, não conhece os fatos. Mais ainda, veja o que ele diz aqui, levado por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma característica da imaturidade é que as pessoas, elas acabam sendo levadas por pessoas, conforme ele descreve aqui, são astutas, são espertas. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo já tinha alertado sobre a vinda de falsos mestres. Pedro, João, Paulo alertaram sobre a presença e ação de falsos mestres. E nos nossos dias, nós vemos de monte isso. Há tantos e tantos mestres se gabando daquilo que conseguiram juntar, e hoje em dia falam da riqueza que têm ganhando, baseado na confiança e na fé de pessoas que não têm o mínimo discernimento. São vítimas desses espertos. Algum tempo atrás, estávamos com uma jovem senhora da nossa igreja, com câncer. Tristemente, cada vez mais, nós temos deparado com a realidade de que essa doença, por razões que forem, estão cada vez mais multiplicadas. E para mim parecia tão evidente que aquela jovem senhora, jovem mãe, ela não ia ser curada por Deus. Deus poderia curar? Poderia. Deus tinha a obrigação de curar? Não, isso não está escrito nas Escrituras. E eu sentei-me com aquela moça e perguntei para ela, qual a sua expectativa? E ela disse para mim, minha expectativa é que Deus me cure. Você não acredita que Deus pode fazer isso? Eu disse, claro que eu acredito. É claro que eu acredito. Mas você já parou para pensar na possibilidade de Deus ter alguma coisa melhor do que isso para você? E ela me perguntou, como por exemplo? E eu disse, te levar para o céu. E acrescentei, já pensou na possibilidade de Deus não querer te curar? E na condição que você está, como o apóstolo Paulo, provar da graça de Deus nessa condição de doença, fraqueza e fragilidade? Ela não gostou muito de ouvir as minhas palavras. E em contrário daquilo que eu gostaria e que ela tinha tanta certeza que ia acontecer, ela veio a falecer por conta da sua doença. E dias depois eu encontrei com o pai dela, para conversar com o pai dela, e ele disse, Fernando, além da dor da perda da filha,
Hoje eu escuto a acusação de que nós não cremos, que Deus deu a cura, mas nós não cremos. Além da perda da cura, tem colocado sobre nós o peso da culpa. Espertos, astutos, que estão ensinando como se fosse palavra de Deus o que não é palavra de Deus. E quando a igreja é imatura, quando o crente é imaturo, ele é vulnerável, ele é levado para lá e para cá, é vítima disso. Isso não é maturidade. As promessas hoje em dia, de que se você crer, você vai ficar rico, não vai ter problema de saúde. Meus irmãos, todos esses que estão anunciando essas coisas passam por doenças. Nos nossos dias, a grande ênfase, muitas vezes na igreja a gente escuta apoio a isso, a ideologia do gênero. Não tem problema, cada um faz o que quer, escolhe o que quer, se quer ser homem ou mulher, e hoje já falam em até 60 diferentes gêneros. Mas biologicamente só tem 2. E antes de biologicamente ter 2, as Escrituras dizem que nós somos um projeto de Deus. E fomos criados, homem e mulher somente. Há distorções, há problemas, etc. Mas nós não podemos ficar nos deixando levar pelo pensamento do mundo. Nos nossos dias, o tanto que existe de misticismo dentro da igreja. A maneira como a igreja aceita qualquer tipo de ideologia, de sistema político proposto, sem olhar para as Escrituras e ter um senso crítico, isso é sinal de maturidade. Então, quando ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ouçam, esse aqui não é o projeto de Deus para vocês. Isso nos leva então à segunda visão que eu quero considerar com vocês, o que é a maturidade a ser alcançada? Se por um lado, no versículo 14, ele diz o que é que não, no versículo 15 ele diz o que é que sim. O que é que sim? Ele diz, seguir a verdade, como ele diz no versículo, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade aqui é a revelação de Deus, é o reflexo da mensagem de Deus, é o recado que Deus tem para você e para mim. É a verdade encarnada no Senhor Jesus, essa é a verdade, Ele disse, e nós temos que segui-lo. E não cairmos em engano, não deixarmos nos iludir, mas as Escrituras serem a nossa âncora, a nossa base, e nada nos demover disso. Certa ocasião ouvi um homem chamado Jack Whitson contando que ele, em tempos bem antigos, ele vinha dentro de um avião, no tempo que viajar de avião era alguma coisa fina, se comia uma boa refeição, a passagem custava bastante caro. Ele conta que ele vinha dentro do avião, abrindo com a sua Bíblia aberta, lendo a Bíblia, e vinha uma comissária que no tempo lá se chamava de aeromoça. E a aeromoça vinha com uma bandeja com uísque, e vinha no corredor dizendo, uísque, uísque, uísque. Quando chegou nele com a Bíblia aberta, ela virou para ele e falou assim, suco de tomate. E ele falou assim, moça, esse é o único livro que transforma o uísque em suco de tomate. É desse livro que nós temos que nos apropriar. É da verdade revelada nesse livro que nós temos que nos apropriar. Vocês têm sido bombardeados com a ideia nesses últimos dias
com o desafio da UANSE de estimular em vocês o quê? As Escrituras memorizadas. E na medida em que nós conhecemos as Escrituras memorizadas, nós estamos nos protegendo de enganos, porque sabemos que a verdade que foi colocada em nós foi crida. Entre meus netos eu tenho uma de 4 anos. Eu algumas vezes fico impressionado e até constrangido, porque eu não fiz com os meus filhos tão bem quanto a mãe e o pai estão fazendo. Ela conhece vários versículos decorados. Com 4 anos. Mas qual a importância disso? É que nós já estamos ensinando e cravando no seu coração a verdade. Veja, um pouco antes do versículo 13, o apóstolo diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O objetivo aqui é que todos nós conheçamos de uma maneira unida, todos nós conheçamos a verdade de Deus. As Escrituras precisam ser ensinadas e nós precisamos aprender o que as Escrituras falam, o que as Escrituras falam sobre diversos assuntos. Elas não falam nada, falam sim. As Escrituras falam sobre finanças? Falam muito. E podemos extrair dessas Escrituras o ensino verdadeiro sobre finanças. As Escrituras falam sobre sexualidade? Falam muito. Fala sobre relacionamento sexual de um casal? Claro que fala. Como igreja de Deus, nós somos convidados não a sermos conduzidos e levados, induzidos por ventos, por lábias de mensageiros, de profetas, de pastores, mas conduzidos pela ideia de perseguir a verdade de Deus. O que é que Deus falou? O que é que está escrito? E uma vez que a gente sabe a verdade, que a gente conheça o Filho de Deus. E aqui a ideia é de experiência, é um conhecimento de familiaridade. Eu conheço a verdade revelada e eu experimento essa verdade revelada na minha vida. É isso que Deus quer. Esse é o caminho da maturidade. É isso que é a maturidade. É uma vida marcada por perseguir a verdade. Eu volto nesse assunto na minha conclusão, mas vamos ao segundo ponto aqui, dentro dessa segunda visão. Ele diz: cresçamos em tudo. Veja que ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. A ideia aqui é que Deus quer mexer com as nossas vidas em todas as áreas. Uma vez que você chegou a Cristo, a sua vida pertence a Ele. Ele morreu por você, logo todos morreram. Nossa vida pertence a Ele, o que Ele quer da nossa vida. Tenho encontrado pessoas que chegam na igreja com uma grande marca de mau uso de finanças. Chegam endividadas, gastam mais do que podem, pedem dinheiro emprestado. Algum tempo atrás, um camarada chegou na igreja e falou assim: pastor, eu queria ver se a igreja me emprestava um dinheiro. Eu falei: moço, a igreja não é banco. A igreja não empresta dinheiro. Eu não tenho autoridade para emprestar dinheiro para você. Além do que, você imagina, se eu empresto dinheiro para você e dá de você não conseguir pagar, o que eu vou falar para esse povo? Ele falou assim: eu mesmo não sabia se eu ia conseguir pagar. Mas como é que você pede dinheiro emprestado se você sabe que não vai pagar? Ou se acha que não vai poder pagar? Isso na sociedade mundana pode ser normal e aceitável, mas não para um filho de Deus. Antes de se converter, você podia usar da mentira. Mas agora você foi chamado para seguir a verdade, e entre outras coisas significa que você tem que falar a verdade. Você não pode mentir.
Ah, Fernando, mas todo mundo mente. Todo mundo mente. Você que é filho de Deus está fora desse mundo. Você tem que viver como filho de Deus. Fala a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade vai ter problema. Se você falar a verdade, talvez você tenha problema com os homens. Se você não falar a verdade, você vai ter problema com Deus. Escolhe. Várias pessoas têm chegado a Cristo com seus lares destruídos. E a solução, se é que se pode chamar de solução, é separa, divorcia. E as Escrituras nos falam sobre a obrigação de homens a amarem suas esposas, e isso aqui não significa estar apaixonado por ela, mas é amar como Cristo amou. E homens, no padrão das Escrituras, vão ser íntegros, e vão se espelhar no Senhor Jesus Cristo, e vão amar mesmo quando a esposa não o ama, como ele gostaria. As Escrituras ensinam que mulheres devem amar seus maridos e seus filhos. E aqui é outra palavra para amor, que fala sobre ela ser amiga do seu marido e dos seus filhos. Então você não pode chegar para Cristo e agora dizer assim, não, agora tem a solução do meu casamento. Não. É possível que o seu casamento passe por uma indissolução? É possível, as Escrituras trabalham com essa possibilidade. Mas antes disso, Ele quer restaurar seu relacionamento. Ele quer que filhos honrem seus pais. E tantas outras coisas. Ele quer que vocês parem de roubar. Assim, eu nunca roubei. Quando você está no seu ambiente de trabalho e você está usando o celular para uso particular, você acha que você está fazendo o quê? Você está roubando o tempo do seu patrão, que contratou você para fazer um serviço e paga o salário para você fazer isso. Dentro de agências de emprego hoje, a pergunta mais comum feita para quem está entrevistando o candidato ao emprego, a pergunta que é mais feita hoje é: tem Wi-Fi na empresa? O camarada já está revelando as intenções dele. Esse camarada já é descartado. Porque ele já tem na agenda dele a ideia de que ele tem o direito de ficar roubando o tempo dele, do Senhor. E ouça, não é só a internet não. Na hora que você foi pago para trabalhar, você tem que trabalhar. Não é ficar ensinando a Bíblia. Você não está lá para roubar seu patrão, para transformar aquele tempo em tempo de pregação. Seja um exemplo, seja uma referência. E a partir dali você vai ganhar o palco para poder falar do Evangelho para as pessoas. Fora do ambiente, sem roubar o tempo do patrão. Veja, aqui a intenção de Deus que a gente cresça em tudo, em todas as áreas. Não é crescer só na oportunidade de chegar na igreja no domingo, se emocionar. Não. É em todas as áreas da sua vida. Veja, ele já colocou aqui, você tem que estar seguindo a verdade, buscando as Escrituras, se debruçando sobre as Escrituras, conhecendo as Escrituras, e você tem que estar crescendo em tudo, em todas as áreas da sua vida. Ele diz aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja o que ele diz no versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo que Deus tem para nós é que a gente atinja a medida da plenitude de Cristo, isto é, que a nossa vida seja um reflexo da vida do Senhor Jesus Cristo. Em tempos recentes, eu não fui buscar e conferir essa informação,
Mas quando eu era garoto, eu ouvia minha mãe me contar a história de Davi Livingstone, um missionário inglês que trabalhou na África. Ele gastou 3 anos cruzando a África de um oceano ao outro. E quando ele chegou do outro lado, as pessoas que achavam que ele já estava morto, falaram para ele: agora vamos para a Inglaterra. Ele falou assim: não, agora eu vou voltar para confirmar os frutos por onde eu passei. Davi Livingstone teve uma parte da sua vida marcada por grande impacto no meio daquele povo. E se foi. Passados vários anos, outros missionários chegaram naquela terra e foram pregar acerca do Senhor Jesus Cristo. E aqueles aldeões disseram o seguinte: nós conhecemos esse homem de quem vocês estão falando. Ele passou aqui. Os missionários não entendiam isso e, conversando, entenderam. Ao descreverem a pessoa de Jesus, eles identificaram como sendo Davi Livingstone. Poderia dizer, nessa ilustração, ele atingiu a medida da plenitude de Cristo, ou seja, a sua vida era um autêntico reflexo de quem é Deus. Perfeito? Claro que não. Mas seu caráter estava trabalhado, suas atitudes estavam trabalhadas, ele tinha crescido, tinha sido transformado. Como isso é possível? Como ele diz no versículo 15: antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento é na cabeça. Para os antigos, a cabeça era a fonte de todas as coisas. A provisão vinha da cabeça. O comando vinha da cabeça. E podemos dizer, a cabeça é o que determina o que o corpo tem que fazer. A ideia é que nós temos que crescer em tudo, seguindo a verdade, em tudo, é que nós vamos olhar para aquilo que Jesus falou. E como ele falou, eu vou obedecer. Eu vou seguir. Eu vou crescer conforme a determinação, a orientação, a provisão que vem da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Anos atrás, um homem veio conversar comigo que ele não concordava com alguma coisa que nós estávamos praticando na igreja. E ele me disse: eu não concordo, eu estou aqui para você me convencer que eu devo fazer isso. Eu falei para ele: olha, eu não tenho muitos argumentos. Acho que eu só tenho um argumento. Não sei se vai ser suficiente para você, mas vai lá. Quer ouvir? Ele falou: quero. E eu falei: Jesus mandou. Está escrito. É suficiente para você? Perguntei para ele. Ele falou: é. Nós podemos relutar, não gostar de certas coisas, não preferir outras. E daí? Quem determina é o cabeça. Nós vamos parar com essa ideia de criança, de que não quer seguir o comando de quem tem autoridade. Maturidade envolve reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. E não é só cantar, é obedecer. Já estou me estendendo, meus irmãos, vamos para a minha conclusão. Onde é que Deus quer que a gente chegue? Volto ao versículo lá de trás, versículo 13, em que ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E como é que nós vamos chegar nisso? Em primeiro lugar, nós temos que buscar e seguir a verdade de Deus. Nós vamos conhecer a verdade de Deus. E a verdade do nosso Deus, acerca do nosso Deus, ou da vida que Ele quer que tenhamos, está escrita nas Escrituras. Não é acho, não é sinto,
É o que Deus disse. Dentro do capítulo do livro de Atos, no capítulo 17, veja o que é falado sobre uns crentes da cidade de Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Minha esposa viajou e se encontrou com o meu filho que está morando no México, longe de terremoto por enquanto. E hoje pela manhã ela foi com meu filho e a sua família para a igreja. E ela me escreveu em suas palavras dizendo: você ia gostar de ver o que eu vi. E eu falei: o que é? E ela disse: ele teve prazer de ouvir a pregação. Ele estava anotando do jeito que você gosta de ver. Os crentes de Bereia, eles ouviam uma coisa, eles iam conferir nas Escrituras. Meus irmãos, eu gostaria de ouvir de vocês, como uma igreja como os bereanos, comprometida com as Escrituras, buscando nas Escrituras, aprendendo nas Escrituras, que os filhos de vocês conheçam as Escrituras, decorem as Escrituras, para não serem enganados para lá e para cá, mas para serem guiados sabendo o que é a vontade de Deus revelada para eles. E vontade essa que o profeta diz, o apóstolo diz, é boa, é perfeita e é agradável. Vamos, gente. Tem lugar para criança na igreja, sim. Tem lugar para criança. Mas é para sair dessa fase. É para crescer na fé. É para ter o caráter trabalhado, para atitudes trabalhadas. É para deixar o pecado, é passar a obedecer a Deus, é deixar que o Espírito de Deus reproduza na sua vida o próprio Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós somos perdoados, que bom que somos filhos de Deus. Que bom. Que bom que somos livres do inferno, mas não é só isso. Deus quer ver entre vocês e com vocês uma igreja pujante, marcada pela maturidade espiritual. Firme na palavra, seguindo a verdade, com vidas transformadas. Vamos lá, gente. Vamos crescer. Permita-me orar por vocês, encerrando esse tempo. Pai Celestial, queremos te agradecer pelo que olhamos aqui e aprendemos da Tua palavra. Senhor bondoso, que o Senhor nos mobilize, mova o coração. Que o Senhor mesmo dê nos nossos corações o desejo e a capacidade de seguirmos nessa direção, de abandonarmos a infantilidade espiritual e nos tornarmos pessoas maduras, com as marcas do Senhor Jesus Cristo, com o caráter do Senhor Jesus Cristo, com as atitudes do Senhor Jesus Cristo. Derrama a Tua bênção sobre esses meus irmãos, aperfeiçoando-os, levando-os de fato à maturidade. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe mesmo, que a palavra dele possa ter encontrado espaço aí na sua vida, no seu coração. Amém? Você recebeu essa palavra? Amém? Que Deus realmente faça crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Nós vamos orar encerrando. Eu queria convidar o pessoal que vai nos ajudar no último cântico, já para posicionar. Só tem uma vaga agora. Duas vagas, só tem 2 vagas e a Dulce está lá, se você quiser ir no encontro de casais. Oferta, se você quer investir num casal, nós temos vários casais aí inscritos que precisam de ajuda.
você fala direto conosco, ou com o ministério ou com a equipe pastoral, tá? Porque se você ofertar aqui, nós não vamos identificar, a não ser que você escreva bem claramente no envelope que é para ajudar um casal. Qualquer valor é bem-vindo se você puder nos ajudar, tá ok? Então esse é o nosso aviso complementar. Procure então o ministério aí. Quero agradecer ao pastor Daniel Dauance pelo privilégio de ter nos cedido aí o pastor Fernando Leite. Deus abençoe a Dauance, o ministério da Dauance. Quero agradecer ao pastor Fernando pela palavra, pelo tempo conosco também. Que Deus o abençoe ricamente na sua volta e no seu ministério. Amém? Vamos ficar em pé e cantar essa música. Enquanto você canta, eu queria que você preparasse o seu dízimo e a sua oferta e trouxesse como culto ao Senhor. Não é? Culto ao Senhor. Queremos que você faça isso de coração. Antes de cantarmos e de trazermos os dízimos e a oferta, eu estava me lembrando que no meu primeiro pastorado, Morrinhos, novo na idade, novo no ministério, nós tivemos a conversão de uma família muito pobre, que morava no DNR. Antigamente o DNR tinha umas vilas, e ele morava na vila do DNR, seu Zusa. E o filho dele, epilético, odontino, de vez em quando passava mal no culto. E a filha toda doente, filhas doentes, todas elas. Aviava a receita no final do mês, ia a metade do salário que ele já era aposentado, serviços gerais lá, mais braçais no DNR. E esse homem se converteu. Eu visitei esse homem uma vez e ele estava cozinhando talvez uns 5, 6 pedaços de carne numa lata de água, numa trempezinha lá fora. Parece que o objetivo era soltar o caldo daquela carne naquela água. E aí passaram-se alguns dias depois daquela visita, aquele homem passa lá em casa, tinha ido ao Banco do Brasil, que era na rua de casa, e ele jogou o dinheiro em cima da mesa e falou assim: pastor, tira o dízimo. Gente, eu pensei assim, eu não vou tirar esse dízimo. Esse homem não pode dar o dízimo, né? Mas depois a ficha caiu e eu disse, eu não posso tirar dele o privilégio de contribuir. Depois eu reuni os oficiais e disse, irmãos, contei a história. A igreja deu para aquele homem muito mais do que o dízimo. A gente abriu uma conta no açougue de um casal da igreja. E falamos que ele podia buscar 2 quilos de carne por semana. Passamos a aviar as receitas daquele homem. Mas eu não podia liberá-lo de dar o dízimo. Não é meu papel fazer isso. Queria dizer para você que maturidade passa também pela obediência a este princípio. Nós aprendemos sobre maturidade hoje. Então eu queria desafiar você, se não hoje, mas para você voltar para casa e dizer, por que eu ainda não consigo obedecer a este princípio, a este mandamento, a esta orientação divina? Tem gente que fala, pastor, mas se a Bíblia manda, isso não é coisa do Velho Testamento? O Velho Testamento estabelece para nós o princípio da proporcionalidade, da justiça, e o Novo Testamento não destrói esse princípio. Jesus mesmo nos diz que nós devemos cumprir as novas coisas sem omitir as antigas. Então tem gente que fala assim, pastor, eu sou contra. Eu falo assim, eu também sou. Eu sou contra dízimo. Para mim o dízimo é apenas o limite mínimo daquilo que nós devemos entregar para o Senhor. Além de dízimo, eu preciso dar minhas ofertas, missões, oferta social, não é? Então eu queria que você viesse com alegria no coração e depositasse aqui a sua contribuição, e depois nós vamos encerrar orando ao Senhor. Amém? Não achou a letra, não? Só está a primeira página aí, vamos ver se... porque se for a letra dos Salmos Hinos.
Deu? Pediu para segurar. Tá um probleminha técnico ali. Isso acontece. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Primeira estrofe. Da alma sequiosa chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos queiram perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos alavosos ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-los sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O pastor Pedro teve uma crise de hérnia coluna e essa semana teve internado, mas está passando bem, mas ficou ainda de repouso hoje, né? Já oramos por ele durante a semana. Quem puder, lembre-se também. Pastor Raimundo Marcelo continua internado. A notícia de sexta, ele ainda estava na UTI, porque tem oscilado a pressão na hora da hemodiálise. Então, os irmãos que são mais antigos aí na Igreja Cristã Evangélica sabem quem é Raimundo Marcelo Lima. Continuemos a orar por ele também. E os enfermos da igreja que a gente tem orado, as pessoas que passam por lutas na área da saúde, continue orando também, tá bom? Pai, muito obrigado por cada oferta, dízimo que foi trazido ao altar nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe para que na tua casa não falte o sustento para nenhum missionário, nenhum obreiro, o sustento para a tua obra neste lugar e o sustento para que possamos investir também em vidas e em pessoas que precisam do Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas da igreja com a bênção do sustento diário, pão de cada dia, e que possamos, ó Deus, como ato de amor, liberalidade, disponibilidade, nos alegrar em poder manter a obra do Senhor. Queremos te pedir por uma semana abençoada para todos, e principalmente para aqueles que têm lutado com desafios na área da saúde. Agradecemos a melhora do pastor Pedro, pedimos que o Senhor continue também com o pastor Raimundo Marcelo, e lembramos dos demais, que o Senhor esteja com cada uma das pessoas que estão em tratamento, que estão enfrentando lutas. Pastor Cidecil lá na clínica, a Vânia, ó Deus, que também teve aquele problema esses dias, que o Senhor abençoe a todos. Nós te pedimos isso, ó Pai, e pedimos pela semana de cada um, em nome do Senhor Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Vão em paz.